mais comum, né? Depois a gente, falando dos adenomas, né? Os adenomas, eles vão aparecer muitas vezes para a gente com esse aspecto da telectasia, podem se manifestar com sintomas de asma, fibilo localizado, tosse, e são os pacientes que a gente pensa que é um corpo estranho, chega lá, tem uma lesão pulmonar. Em alguns casos já dá para ver que tem já faz, quando tem uma suspeita de uma pneumonia ou acaba fazendo tomografia, já dá para ver, ter uma ideia de que tem uma lesão. O mais comum é o carcinoide. Todos esses tumores, eles respondem pouco à quimioterapia, o tratamento basicamente é ressecção. Dentre esses, o carcinoide tem um bom prognóstico, ele tem chance de metástase e recorrência também, mas a ressecção costuma ser bastante eficiente. Eles raramente dão síndrome carcinoide, então é só se ter metástase hepática que pode acontecer, mas basicamente é uma lesão de brônquio distal, né? Então, eles respondem bastante à ressecção. O tumor adenoide cístico já tem um prognóstico um pouco pior, ele provém da glândula salivar, ele tem mais recorrência e metástase, né? O mucoepidermoide, acho que o pessoal aí da torácica já vê, principalmente eu já vi em traqueia, o pessoal da cirurgia de via aérea sempre apresenta esses tumores aí para nós, e ele também é um tumor de baixo grau, ele raramente dá metástase, também tem bastante bom prognóstico. O carcinoma broncogênico, né, ele está associado a uma formação congênita das vias aéreas pulmonares, cisto broncogênico. É um tumor que tem uma mortalidade bastante alta. Aqui a gente está vendo um tumor de broncogênico, carcinoma broncogênico que está obstruindo a artéria pulmonar esquerda. Então, é um tumor que responde muito pouco à quimioterapia. E, basicamente, quimioterapia e a cirurgia ficam para ressecções localizadas. E o prognóstico é muito ruim. E a sobrevida média dos pacientes com diagnóstico é 7 meses. Então, eu assistindo essa aula, assim, dando uma revisada nisso, eu fiquei cada vez menos conservador nessas malformações pulmonares, embora a literatura ainda fale bastante disso. O blastoma pleuropulmonar, né, é um tumor que tem origem na pleura, pulmão ou mediastino. O paciente pode ter sintomas de tosse, dor torácica, episódios de pneumonia, que não respondem a antibióticos, né, podem até lembrar que as pneumonias necrosantes, ou principalmente a formação congênita das vias aéreas pulmonares. Eles são predominantes em crianças com menos de 4 anos, 20% desses pacientes têm metástase. A gente tem essa classificação em cístico sólido e sólido, mas, na verdade, aparentemente, isso é uma progressão da doença. Então, quanto mais sólido, mais agressivo e mais metastático, mais metástases ele tem, ou mais precocemente tem metástases. A gente sabe que dentro da histologia desses tumores existem alguns componentes até de rabdomiossarcoma. O tratamento usualmente envolve nos estágios iniciais, como o estágio quando císticos, a ressecção completa, e se estágios já com cístico sólido com quimioterapia adjuvante, em alguns casos até primária. E esses tumores, eles costumam apresentar aquela alteração no DICER1, né, que é aquele gene de alteração, e hoje, assim, todos os pacientes que estão em acompanhamento, principalmente por o sequestro extralobar, que às vezes a gente não faz cirurgia e vários cirurgiões não fazem, ou uma formação congênita das vias aéreas pulmonares, se recomenda fazer a análise desse gene, para ver se o paciente tem essa alteração, antes de pensar em alguma coisa de observação, né? Porque isso dá um risco alto do paciente evoluir para um blastoma pleuropulmonar, que dependendo do estágio tem uma recorrência bastante importante, uma mortalidade de até 40%. O diagnóstico é por tomografia, basicamente. Quando ele é bronquiolar, ainda pode fazer alguma biópsia por endoscopia, que foi aquele caso que eu tinha, e cirurgia como o principal tratamento associado aqui. O rabdomiossarcoma pulmonar, ele é bastante raro, só corresponde a 0,5% dos rabdomiossarcomas. Normalmente ele é endobrônquico, ele evolui com necrose, ele também está associado a malformações prévias pulmonares, então é outra situação que a gente também recomenda investigação. Depois desses tumores pulmonares primários, as metástases são 5 vezes mais comuns que os tumores primários, né? As metástases, elas, em 20% são sincrônicas. As metástases pulmonares estão presentes em todos os tumores fora do sistema nervoso central, então qualquer tumor abdominal, mesenquimal ou mesmo torácico podem causar metástases pulmonares, ou cervicais também, o tumor de tireoide.
20% dessas metástases são sincrônicas, essas neoplasias, e 20% vão aparecer depois do tratamento como uma média geral. Quando há presença de metástase sobrevida na maioria das neoplasias como média, diminui bastante, chega até 30%. E essa é bem a característica do osteosarcoma. O sarcoma, quando já tem metástase sincrônica, a sobrevida é muito inferior ao paciente que vai desenvolver metástase mais tardiamente durante a doença lá, ou faz depois do diagnóstico, 1 ano depois. Isso traz o prognóstico melhor. Quando o osteosarcoma tem metástases, essas metástases elas são bastante visíveis na tomografia, elas têm esse aspecto de calcificação no seu interior. Existe um protocolo quando o paciente já tem o diagnóstico de osteosarcoma, de fazer isso na 14ª semana do tratamento, ou varia conforme a equipe, mas normalmente, né, se o paciente está estável nessa fase, onde são ressecadas todas as neoplasias sincrônicas. Quando os pacientes têm menos de 4 lesões, o prognóstico obviamente é melhor, ou quando são lesões isoladas. E quando tem mais de 8 lesões, isso é um número mágico, a gente sabe que o importante desse tumor, que responde muito pouco à quimioterapia, quando os tumores, principalmente no pulmão, é a ressecção total dessas metástases. Para fazer isso, a gente pode ser feito, hoje a discussão grande, se faz isso por cirurgia minimamente invasiva ou toracotomia, com suas vantagens e desvantagens para cada abordagem. Tem trabalhos recentes que mostram que até um número pequeno de lesões, até 4 lesões, isso talvez não faça muita diferença no prognóstico final. Se tem uma lesão isolada dentro de um lado do tórax só, a toracoscopia, a cirurgia videotoracoscópica pode ser o único necessário, mas como é um tumor palpável, ele tem essa característica de ser desse aspecto ósseo, a gente acaba que na palpação, a gente sempre, usualmente, consegue palpar mais nódulos e tirar mais nódulos que a gente encontra na tomografia. Isso, com as novas tecnologias de tomografia, isso é uma impressão, isso não é literatura, cada vez isso acho que está menor, mas realmente a gente consegue palpar mais nódulos e que talvez fazer uma ressecção mais ampla, talvez atrasando um pouco essa recorrência. Mas isso é uma grande discussão e até a maneira de fazer isso, acho que daí cabe mais a doutora Villari falar depois. Em relação aos outros tumores, né, as metástases, tem sentido a gente fazer metastasectomia, principalmente tumores que respondem pouco à quimioterapia e à radioterapia. Então, ela vai ter um grande papel no osteosarcoma, no adenocarcinoma de adrenal, ou nos tumores, os sarcomas não rabdomiossarcomas, que respondem pouco à quimio. Então, esses pacientes, a ressecção dessas metástases é a única chance de aumentar a sobrevida ou intervalo livre de doença. Por outro lado, nós também estamos encontrando pacientes que têm, como Wilms, que responde muito à quimioterapia. Então, assim, a ressecção das metástases ainda é discutível. Talvez ela seja, nos protocolos atuais, interessante para metástases únicas, que possam ser ressecadas para o diagnóstico, ou seja, objetivando a gente poupar o paciente de radioterapia, que vai levar a complicações na vida adulta. Então, isso seria nesse sentido, mas ainda, quando existe a discussão se já tem metástase, se já faz, normalmente se acaba fazendo radioterapia quando está fora de protocolo de pesquisa. O hepatoblastoma também, ele tem esse papel diagnóstico, a ressecção da metástase, ela também é importante. E o mais interessante do hepatoblastoma é que mesmo com metástases pulmonares, desde que as metástases sejam totalmente ressecadas, não contraindica o transplante hepático, né? Pelo menos dentro do protocolo do hepatoblastoma pela CIOPEL. Ou seja, mesmo que tenha metástase, se o paciente tem metástases ressecáveis, se faz a ressecção e o transplante hepático no mesmo tempo cirúrgico. Então, isso é bem interessante no sentido de dar uma oferta de tratamento para esses pacientes. Para a localização das metástases, né, a doutora Villari vai falar mais, assim, eu tenho experiência com o hook wire, né, que é o ganchinho, é colocado por tomografia, para quem, acho que todo mundo já viu, o pessoal da Tomo coloca para nós. Os pacientes vêm com pneumotórax, não pode se mexer, e nem sempre é tão fácil. Na hora que insufla o pulmão, ele acaba, muitas vezes o gancho pode se deslocar. E normalmente o pessoal associa com azul de metileno, para poder marcar, como tatuar aquela metástase, que eu também já fiz, mas vou mostrar para vocês depois que, às vezes, o azul ele faz um borrão e não fica tão bonitinho que nem aquele ali.
Aí também temos outras opções de marcação, né? Principalmente para metástases isoladas, ou pequenas metástases, que podem ser com lipiodol ou com mola, e por hepatoblastoma tem alguns trabalhos com verde-indocianina. Verde-indocianina está bastante alta para várias situações oncológicas. Isso aqui é minha experiência com o metileno, ver que ele faz um borrão, às vezes nem sempre é tão fácil ficar aquela marquinha pequena. Dos tumores de parede torácica, né, a dor local, a tosse e a dispneia são os principais sintomas. Eles correspondem a 2% dos tumores, 2/3 desses tumores são malignos, né? E esses tumores têm como média de sobrevida 60% de sobrevida e uma recorrência bastante alta. Eles têm origem mesenquimal. O diagnóstico normalmente é por tomografia. A gente vai identificar como massa ou no raio-x com alguma alteração e vai para a tomografia. A ressonância é bastante interessante para essas lesões de partes moles. Ela acaba sendo até mais importante muitas vezes que nas doenças pulmonares. E o PET scan, o PET-CT também ajuda para algumas doenças para a gente no planejamento cirúrgico. Quando as lesões, isso é bem importante para nós, assim, também, quando a gente se depara, isso já aconteceu comigo também, a gente tem lesões pequenas, né, com menos de 3 centímetros, a gente, poxa, não consigo retirar toda. Então, lesões pequenas podem ser excisionais, né, ainda mais quando o aspecto é mais característico de doença benigna, né, que a gente está vendo o cisto ósseo aneurismático. Quando as doenças têm aspecto maligno ou aspecto de mais lesão lítica, infiltração pulmonar, né, ou tem mais 5 centímetros, idealmente os pacientes devem fazer essa biópsia, normalmente na linha de onde vai ser a ressecção, ou junto da costela, que vai ser ressecada. Então, tem sempre esse planejamento para o segundo passo cirúrgico, né? Então, a gente tem dentro dos tumores benignos, a gente tem o cisto ósseo aneurismático, que eu mostrei antes, a gente tem os condromas, que são tumores de crescimento lento, que são tumores de cartilagem. Normalmente, eles acabam com dificuldade da gente diferenciar ele radiologicamente dos sarcomas, então eles acabam todos ressecados, sempre com margens, né? O tumor desmoide é considerado um tumor não é tão benigno, né? Então, comportamento incerto, que pode evoluir para malignização. Ele deve ser ressecado também com margens. Em alguns casos, quando é necessário, ele pode fazer um tratamento multimodal com quimioterapia e radioterapia, se não foi totalmente ressecado. Eles têm uma grande tendência à recorrência. Então, é um tumor que tem que ficar bastante de olho, e a ressonância ajuda a gente a ter uma ideia, principalmente das margens que a gente tem que adquirir nesse tumor. Depois nós temos a displasia fibrosa. Ele tem uma característica bem de bolha de sabão, assim, eu não tinha imagem aqui para mostrar para vocês. E o amartoma, que a gente já viu anteriormente, né? Ele tem umas imagens de mineralização, que é essa imagem que eu estou mostrando ali, alguma coisa hemorrágica, algumas alterações de densidade que são bem características para o pessoal da radiologia, eles conseguem fazer esse diagnóstico com facilidade. Dentre os tumores de parede torácica malignos, esses não são tão comuns, são o condrosarcoma, né? Esse condrosarcoma, ele está associado àquele condroma prévio, que parece que é uma lesão benigna, pode ser uma evolução dele, ou a diferença, ou uma evolução do diagnóstico, ou também ele está relacionado com história prévia de trauma. Então, pode ser que o trauma só tenha mostrado para nós uma lesão que já tinha, mas tem essa relação. Esse é um tumor que não responde à quimioterapia, então ele necessita a ressecção ampla para o seu diagnóstico, né, para a sua resolução. O fibrosarcoma já é um tumor que a gente encontra também em crianças pequenas. O fibrosarcoma, mesmo que sejam tumores grandes, eles respondem à quimioterapia no adjuvante, então vale a pena fazer biópsia prévia, e depois, como eles têm esse rearranjo do TRK gene, a gente consegue fazer o diagnóstico